Olha, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, Os Teólogos da Libertação, do Batista Mondin. Quais as razões específicas que levaram primeiramente os teólogos da América Latina e depois também muitos teólogos de outros continentes a escolher como ponto de partida da sua reflexão de fé o anseio humano de liberdade e a praxe de libertação, ao invés de outros anseios, perspectivas e atividades do homem moderno? Quais são os autores que mais contribuíram para a elaboração deste novo modelo de teologia? Que valor tem uma teologia desenvolvida nessas perspectivas? Essas perguntas o autor se propõe a oferecer uma resposta documentada e exaustiva. Antes, porém, de enfrentar esses temas, traça uma breve síntese das teorias da libertação desenvolvidas pelos filósofos através dos séculos, em especial durante a época moderna. É um preâmbulo necessário, pois entre as reflexões dos teólogos e as teorias dos filósofos há sempre uma estreita dependência. O Batista Mondin, missionário xaveriano, nascido em Vicenza, na Itália, laureado PhD, filósofos doctos ou pós-doutor em História e Filosofia da Religião em Harvard, nos Estados Unidos da América. Livre docente de História da Filosofia Medieval na Universidade Católica do Sagrado Coração, em Milão. Decano da Faculdade de Filosofia da Pontifícia Universidade Católica Urbaniana, em Roma. Titular de Antropologia Filosófica da mesma faculdade. Vice-presidente da Associação dos Professores Italianos de Filosofia, ADIF. Membro da Direção Nacional da Associação Teológica Italiana, ATI. Consultor da Sagrada Congregação para o Clero. Colaborador ordinário do Observatório Romano. Cara, foda pra caralho. De Joseph Comblan, os precursores da teologia da libertação, né? Bora lá? Os escolásticos seguem o procedimento oposto, de uma sistematização teológica preliminar ao estudo da Bíblia, isto é, anterior à teologia ascendente. Eles avançam depois para uma investigação das Sagradas Escrituras, essa introdução das linhas principais da revelação divina numa exposição organizada. Faz-se, pois, um resumo que dá a impressão que a revelação bíblica constitua um todo orgânico. Na opinião de Comblan, nem a via ascendente nem a via descendente de per si não são suficientes. O método teológico adequado deve incluir ambas. De fato, é necessário ter um ponto de referência, uma doutrina provisória que sirva de orientação. Ela será depois posta de novo em discussão e reformulada de modo novo após a leitura da realidade, da praxis, dos acontecimentos que interpelam constantemente o crente. Todavia, a dialética das duas vias, ascendente e descendente, não é tão simples como pode parecer à primeira vista. Ela não se exaure num só ciclo. Os ciclos se sucedem um após o outro em vários níveis. É uma espécie de gangorra de subidas e descidas, onde o ponto de partida e o ponto de chegada mudam continuamente. Por esse motivo, a teologia jamais existe no estado de corpo de doutrina, de estado de ciência adquirida. Jamais é adquirida, não progride pelo desenvolvimento dos seus estágios anteriores, por indução nem por sobreposição de novos conhecimentos ao lado de um edifício intelectual estável. A teologia progride, repondo em discussão o que for adquirido, recomeça tudo desde a base a cada etapa e pesquisa através das duas vias que lembramos. Jamais somos neutros quando investigamos as Escrituras, partimos sempre de uma certa concepção do cristianismo, de um a priori. O estudo da palavra divina terá justamente o objetivo de corrigir, de converter uma ideia pré-concebida e de substituí-la pelo conhecimento da verdade. Todavia, a verdade parece afastar-se à medida que nos esforçamos para afirmá-la. De quando em vez é preciso deter-se, refletir, avaliar as novidades adquiridas, chegamos assim a definir uma nova concepção sintética, ponto de partida de uma nova imersão nas Escrituras e assim por diante. A teologia está neste movimento incessante. Há outro ponto importante que o método teológico de Comblan difere do tradicional para aproximar-se ao moderno. Este é essencialmente ascensional, indutivo, mas não flui das Sagradas Escrituras como na teologia patrística, mas sim do homem e do mundo. Não flui dos eventos da história da salvação, mas das situações concretas da história profana. O ponto de partida da subida para Deus está no mundo, na realidade da história humana. Há nele uma história da comunicação divina e esta começa na história comum a todos os homens. São as realidades da história humana que serviram de matéria para as imagens sucessivas através das quais Deus quis que os homens passassem para que chegassem a conhecê-lo. A subida para o conhecimento de Deus parte, pois, das realidades pagãs em que estão inseridas as realidades judaicas e cristãs. O momento ascendente, portanto, tem sempre início de realidades históricas e, à luz da história da salvação, tenta divisar a revelação progressiva de Deus. Resulta que a teologia não busca definir as realidades materiais de que fala, busca, em vez,
escolher o seu movimento, as transformações, o princípio e o término, que seria Deus. Em Teologia e Prática Revolucionária, Joseph Campbell elabora um tratamento sistemático dos problemas teológicos inerentes à praxis revolucionária. De conformidade com as exigências de um tratamento sistemático, propõe ele, antes de tudo, uma definição elementar de revolução e de praxis revolucionária. A revolução é a ação de transformação de toda a sociedade, segundo a Teologia da Prática Revolucionária de Joseph Campbell. É a passagem de um modelo de sociedade para outro. Por conseguinte, a praxis revolucionária é aquela ação global sobre a sociedade que em pouco tempo consegue modificar o conjunto de suas estruturas. Trata-se, como se vê, de conceitos claros, ainda que genéricos. Em todo caso, o autor tenta validá-los enxertando-os numa visão geral do homem. O quadro antropológico em que os insere é o seguinte: o homem não deve ser concebido como um ser submisso a uma natureza previamente definida, sempre igual a si mesma e idêntica para todos os homens, e não deve também ser considerado como uma essência que se desenvolve conforme um processo orgânico de contínuo crescimento perfeitamente regular. Ao invés, deve-se ver no homem aquele que transforma seu ambiente natural e a sociedade e que se opõe ao que existe para que exista algo de novo. E tudo isto para permitir que o novo ambiente lhe consinta a tornar-se mais homem. Em resumo, ele busca a realização de si mesmo não na aceitação do presente, mas na sua negação e na sua superação. E tudo isso mediante uma ação transformadora do mundo exterior. Então isso é um pouco dessa obra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Se quiser saber o conteúdo desse canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, vendo o que você está achando dos vídeos. Sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude a chegar a maior número de pessoas possíveis. Eu gostaria aqui de agradecer aos mais de 2.000 inscritos no nosso canal. Agradecer também aqueles que querem outro por conta de um conteúdo que passa por aqui, deixando sua visualização, seu like, seus dislikes, seus comentários. E aqueles que compartilham os nossos vídeos, compartilham o nosso canal, seja aquelas plataformas do YouTube e outras redes sociais. No mais é isso aí. Hasta la vista, amigos, e até a próxima.